Oi, gente. Quero tomar um cafezinho e bater um papo com vocês. Eu tenho andado esses dias um pouco reflexiva, né? Um pouco pensativa sobre como foi o ano, como tem sido a vida. E aí eu lembrei de uma carta que eu me escrevi para mim mesma ano passado. Escrevi no meu aniversário de 30 anos. E lendo essa carta, eu me deparei com várias coisas, né? A crise dos 30 anos, né? Falam que existe. Acho que eu passei por essa fase, por essa crise. Essa crise que parece que a gente está envelhecendo e o tempo não vai voltar. É essa crise mesmo. E eu achei assim que combina muito com o que a gente está vivendo, que é o fim do ano, onde várias pessoas começam a ter essa reflexão também, né? Começa a se deparar com promessas, coisas que viveu, que precisa melhorar. Então achei pertinente conversar, bater esse papo com vocês. E é engraçado que quando o ano termina, parece que dentro da gente a gente fica mais silencioso, né? É como se o tempo sentasse à nossa frente e perguntasse assim, ó, o que você fez com os dias que eu te dei? E dentro dessa pergunta, a gente fica pensando, né? Que a juventude já não é mais infinita, que o tempo não volta. E a gente começa a se deparar que o corpo muda, né? O nosso olhar muda e as prioridades também mudam, do antes dos 30 para depois dos 30. E aquilo que parecia distante, né? O futuro, o envelhecer, tudo isso parece que está logo ali, perto da gente. O que parecia ser tão distante está perto da gente. E a nossa crise não é sobre a idade, e sim é sobre ter a consciência. Hoje a gente tem uma consciência, percebemos que o tempo não é mais um recurso inesgotável. Não dá para adiar infinitamente as coisas que importam. E que viver no automático, ele custa caro demais. Viver a vida, deixa a vida me levar, vida leva eu, não funciona. Não funciona. Quando a gente tem coisas para dar conta, né? Vidas para formar, um casamento para poder regar, né? Para estabelecer uma profissão. Então não tem como a gente viver no automático. A gente precisa realmente ser intencional. E o que parece ser crise para nós, talvez seja um convite. Um convite para deixar de acumular as coisas que não importam e construir algo com significado. Essa crise, na verdade, é uma falta de sentido, uma falta de propósito. O que a gente tem feito intencionalmente na nossa vida que nos traga um propósito, que faça a gente acordar e fazer o que a gente faz, né? Que nos faz olhar para o futuro e pensar, poxa, eu deixei um legado onde as pessoas vão lembrar de mim como algo que realmente valeu a pena, né? Como uma pessoa que valeu a pena estar junto, conversar, uma pessoa que deu o melhor, que se sacrificou. Então, a gente quer que nossos dias tenham peso e não pressa, né? Ainda mais nessa geração onde tudo a gente vive com muita pressa, com muita rapidez, tudo tem que ser imediato e se não está agradando a gente vai lá e acelera. Envelhecer assusta, eu sei que assusta, porque nos lembra que não há rascunho, a vida não tem rascunho, né? E essa é a vida, é nossa, é a gente que está escrevendo, né? E a gente está vivendo o agora. Mas essa consciência que parece desconfortável, ela é boa, ela é libertadora para nós. Porque quando entendemos que o tempo ele é finito, começamos a viver com mais intenção. Precisamos viver com intenção. Escrever no papel, escrever no celular as nossas prioridades, aquilo que é importante. E viver. E tentar realmente se sacrificar. Tem uma meta que eu acho que eu tenho todo ano, que é cuidar do meu corpo, né? Fazer exercício. E todo ano eu me pego nessa mesma meta, que eu não consigo ter constância.
mas é um eterno chuta-balde e buscar o balde. É o chutar o balde e correr atrás do balde de novo, porque é algo importante e eu preciso que esse algo importante se torne um hábito. E se eu desistir, não vai dar em nada. Eu tenho que ser constante. É colocar na minha mente que isso é importante, preciso fazer. Só que para eu conseguir fazer isso, eu preciso sacrificar o meu sono, né? Que é tão bom, tão gostoso. E me lembra até aquele poema da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo. Ou você compra bala e guarda o dinheiro, ou você gasta o dinheiro e compra a bala. É isso. Ou você dorme, descansa muito e faz um exercício, ou você dorme e não faz o exercício. É isso que eu tô na minha mente. Então, assim, a gente não pode desistir das coisas que é importante para nossa vida. Das coisas que são em prioridade. É colocar e se esforçar para fazer. Esse vídeo que eu tô fazendo, eu tô falando para mim mesma. São coisas que a gente precisa lembrar todos os dias, né? As minhas metas mesmo, eu escrevo na frente, coloco no quadro na frente da minha cama para que eu leia todos os dias e me lembre das coisas que eu me propus a fazer. E é preciso também essa questão de saber escolher, né? Saber sacrificar ou isto ou aquilo. A gente precisa dizer mais não. Não só para as pessoas, dizer não para nós mesmos. Não para os nossos prazeres. Não para as nossas vontades, porque quando a gente deixa as coisas soltas, a gente acaba se entregando aos nossos confortos. Se deixar, a gente fica aí o dia todo no celular, vendo coisa que não vai acrescentar em nada. Então, a gente precisa ter esse autodomínio, né? De dizer não para nossa preguiça, para nossa inconstância, para nossa rigidez, às vezes ignorância, né? Digo isso muito para nós mães que temos dificuldade de ter paciência, como isso precisa ser exercitado dia após dia. E saber dizer não também, a gente precisa proteger, né, aquilo que é sagrado para nós. A família, a fé, o propósito. A gente precisa ser intencional em todas essas coisas. O fim de ano não é sobre promessas vazias. É sobre alinhamento, né? A gente precisa ter um alinhamento na nossa vida, refletir e alinhar aquelas coisas que estão desajustadas. Talvez o sentido da vida não está em grandes respostas, né? Mas sim nos dias simples de ser vivido, mas com presença real mesmo. Numa era digital, como tem sido difícil presença real, tanto de amigos, como os nossos cônjuges, nossos filhos. Como é difícil a gente ter a vida no real. E o sentido mesmo da vida é amar bem, né? É cuidar bem do nosso tempo, remir o nosso tempo, é cuidar do que nos foi dado, cuidar bem dos nossos filhos, cuidar bem da nossa casa, do nosso trabalho, fazer valer a pena. E deixar um legado invisível, mas profundo, nas pessoas que caminham conosco. Se você sente que a vida está passando rápido demais, talvez não seja o medo de envelhecer, e sim seja a sua alma pedindo uma vida que valha a pena viver. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo. Enquanto há consciência, há escolha. Enquanto há fôlego, há propósito. Que este fim de ano não marque apenas um fechamento de um ciclo, né? Como a gente costuma dizer, que se fechou um ciclo. Mas o início de uma vida mais intencional. Que sejamos mais intencionais nas nossas escolhas, nas nossas metas, na nossa vida. Que possamos mesmo escrever, colocar no papel as coisas que a gente precisa mudar, as pessoas que a gente precisa viver, porque o ambiente que a gente vive e as pessoas que a gente vive vai influenciar muito do nosso modo de pensar. Então é preciso até saber escolher com quem você caminha. Se você quer ser uma pessoa mais inteligente, você precisa andar com pessoas inteligentes. Se você quer ser uma pessoa mais profunda,
Uma pessoa que tenha um propósito precisa ter amizades e pessoas que tenham um propósito de vida. Pessoas que querem crescer, alcançar coisas maiores, serem pessoas de luz, né, para a nossa vida. A gente tem que procurar esse tipo de meio de viver. Não perder tempo com pessoas que, cara, pensa coisas que imorais, sabe? Pessoas que não têm o mesmo estilo de vida, sabe? As mesmas prioridades que a gente. Não tô falando que você vai se fechar num mundinho, num, num nicho só de pensamento. É claro que não. Porque somos seres diferentes e a gente vai viver com pessoas diferentes. Mas se a pessoa ela não tem a linguagem, exemplo, se você é cristã e anda com pessoas que não são cristãs, que não têm os princípios morais cristãos, você vai se corromper com coisas que você vai achar que não tem nada a ver. Então você precisa sim andar com pessoas que têm os mesmos propósitos, pensamentos, pelo menos aquela as coisas fundamentais, né? Os propósitos fundamentais. E precisamos sim, mas ser mais honestas comigo mesmo, conosco mesmo, ser mais honesta com o outro e ter uma vida mais alinhada com o que realmente importa. Que não que possamos não nos estagnar, né, com aquilo que a gente está sentindo, com essa falta de propósito, falta de sentido. A Bíblia mesmo diz que fomos criados para a glória do Senhor, que possamos viver para a glória do Senhor, que possamos procurar ser maridos e mulheres melhores, que possamos deixar o orgulho de lado, procurar mudar, procurar cuidar do nosso corpo. É aquilo, a gente não tem que nos priorizar. Aquela questão, eu preciso me priorizar, eu tenho que me colocar em primeiro lugar. Não, preciso também me cuidar, preciso também fazer algo por mim, né? Porque a gente tem outras prioridades na vida. Porque quando a gente entra nesse discurso de que eu preciso me colocar em primeiro lugar, a gente deixa prioridades da vida, prioridades de pessoas que dependem de nós, para trás. É aquilo, né? O que é mais importante? Exemplo, acordei para ir para fazer exercício e meu filho tá adoecido. O que é mais importante? Eu cuidar do meu corpo, fazer exercício, ou cuidar do meu filho que está doente? Então a gente precisa realmente colocar na balança aquilo que é prioridade, o que não é prioridade e o que precisamos fazer intencionalmente e viver uma vida com propósito, com sentido. E é isso que eu espero, que o seu 2026 seja intencional, que você encontre algo que realmente tenha propósito. Eu acredito que até eu ter começado a fazer esses vídeos no YouTube seja algo que me traga um propósito mesmo, um propósito de conversar, de compartilhar, de ter essa troca com vocês, porque é isso, a vida passa e a gente não tem que deixar os nossos planos no papel, é colocar em xeque mesmo, colocar em xeque e fazer acontecer e nos sacrificar, porque é isso, é sobre isso.